inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Obrigado, Fernando. Pois é, você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos. Claro que a manteiga é importante, o ovo é importante, é necessário, mas não é suficiente. O bolo do sucesso que nós estamos fazendo essa noite, ele tem 6 ingredientes. O primeiro ingrediente é a autoestima, que nós já discutimos e gastamos praticamente os primeiros 30 minutos quase tudo com a autoestima, criando a base. O segundo é a comunicação, que eu prometi a vocês que nós vamos fazer no Hangout futuro, o poder da comunicação. E agora vem metas, vem atitude, vem trabalho e vem ambição. Quando você coloca esses 6 ingredientes juntos, com paciência e persistência, que são as características do profissional e que o amador não tem. O amador quer tudo para ontem. Só que a natureza não funciona assim. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Você planta uma semente, no dia seguinte ela não é uma planta. Ela continua sendo uma semente, começando o seu processo de germinação, mas continua sendo uma semente. Então eu tenho que entender ir no caminho certo e tem que dar tempo para que isso ocorra. Porque muitas vezes a pessoa desiste antes da coisa acontecer. Por isso que a paciência e a persistência, Roma não foi construída em um dia, é fundamental. Então nós discutimos a autoestima, nós discutimos rapidamente, deixamos para outra ocasião, o processo de comunicação. Eu queria conversar com você agora sobre metas. Então, primeiro nós vamos aprender a transformar um sonho numa meta e depois nós vamos aprender a transformar uma meta em realidade. Como é que eu transformo um sonho numa meta? Eu transformo um sonho numa meta colocando uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia não vai acontecer. Sabe aquele livro empoeirado que você tem na prateleira da sua casa? Que você disse que algum dia você vai lê-lo? Tem 4 anos que você comprou, ele está lá. Porque não existe algum dia no calendário. O cérebro te obedece. Você diz assim, tá bom, o dia que algum dia chegar a gente vai fazer isso. Mas não tem algum dia no calendário, nunca vai acontecer. Então, no momento que eu coloco uma data, faz toda a diferença. Então, você tem que aprender a pôr data nos seus sonhos. No momento que você coloca a data no sonho, ele deixa de ser sonho e passa a ser meta. E o universo começa a conspirar a seu favor. Mas aí você transformou o sonho na meta. Mas você precisa transformar a meta em realidade, que é outra história. Você não pode parar só na meta. Primeiro, eu quero dizer para você que a importância da meta não é necessariamente atingi-la, mas colocar você em movimento. Porque, quem sabe, alguma coisa mais importante vai ocorrer nesse caminho. Você quer ver? Vou te provar. Pense nas 3 coisas mais importantes que ocorreram na sua vida até hoje. Desde que você se entende por gente, até hoje. O que aconteceu de mais importante? 3 eventos. O seu casamento, o nascimento do seu filho, sei lá, o que você achar. Sua promoção, você passar no vestibular, você se formar. Tem muita coisa importante na sua vida. Mas você vai perceber que pelo menos 2 dos 3 não foram planejados. Você não levantou um dia e disse assim, hoje eu vou conhecer uma pessoa por quem eu vou me apaixonar, por quem eu vou me casar. Não foi assim, foi? Você foi em algum lugar, se apaixonou, se casou. E esse trabalho que você tem aí? Você é empregado de uma empresa, você levantou um dia e disse, hoje eu vou me empregar nessa empresa. Não, você viu um anúncio, alguém te convidou, você foi fazer uma entrevista, levou o currículo, foi aprovado, você está contratado. Olha que interessante. Eu tenho que ter metas para me colocar em movimento, mas eu tenho que estar com a mente preparada para coisas melhores. Porque pode ser que outras oportunidades, mais importantes que aquela que você está focando, vão surgir na sua vida. Você tem que ter essa flexibilidade. E essa meta, ela não pode ser uma coisa só. Tem que haver diversificação. Não ponha todos os seus ovos numa mesma cesta. Alguém vem, carrega a cesta, você fica sem ovos. Então você tem como
Profissão mãe, que é a profissão mais nobre que tem no planeta Terra, ser mãe. E você se dedica integralmente a ser mãe. Olha qual o risco que você está correndo de ser só mãe. Um dia, seus filhos vão crescer e vão embora. A gente cria filho para o mundo. Eles não ficam com a gente. Eles vão cuidar da vida deles. E aí, o que você vai falar? Ah, mas agora eu me sinto vazia. É a síndrome do empty nest, a síndrome do ninho vazio. É a mãe que dedicou a vida inteira só aos filhos, os filhos cresceram, foram cuidar na vida deles, e a mãe se sente sozinha. Então, por isso, você tem que ter uma diversidade. Você tem que ter uma meta financeira, você tem que ter uma meta profissional, você tem que ter uma meta social, você tem que ter uma meta familiar, você tem que ter uma meta de saúde. O que adianta eu ganhar muito e me infartar aos 40 anos? Não vale a pena. Eu não vou levar nada para o túmulo, caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso. O que adianta ganhar esse dinheiro todo e ir embora? E não aproveitar. Então, eu tenho que ter metas de lazer, eu tenho que diversificar minhas metas. Isso é muito importante você colocar isso. E essa meta tem que ser relembrada. Ela não é só no dia 31 de dezembro que você pensa nela e está tudo resolvido. Não. Você tem que relembrá-la todo dia. Os orientais pegam um boneco chamado Daruma, não sei se você conhece, e pintam o olho do boneco. Pintam o olho direito do boneco. E aí fica faltando pintar o olho esquerdo. E coloca aquele em cima da mesa. Aquele boneco representa uma meta, comprar uma casa nova. Então, toda vez que ele olha para aquele boneco, mesmo que seja com a visão periférica, assim está concentrado, aquilo é um lembrete. Ó, você falou que vai comprar uma casa nova. E aí, quando ele compra a casa nova, ele vai lá e pinta o outro olho do boneco. Se eu entrar numa casa de um oriental, você vai ver que existem vários darumas na sala, muitos com os dois olhos pintados e alguns com o olho só pintado. Porque a meta ela tem que ser relembrada, ela tem que ser sua. Por que você vai estudar medicina? Porque o papai gosta. Então, fala para o seu pai fazer o vestibular. Você tem que fazer uma coisa sua. Já é difícil nadar contra a correnteza. Imagine com a pedra no pescoço. Se você está fazendo algo porque a sua vovó, ou seu papai, ou a sua mamãe quer, isso aí não funciona. A meta tem que ser sua, só sua. Tá? Você tem que satisfazer você. Você veio aqui para viver a sua vida. Você e seus pais são pessoas diferentes, com vidas separadas. Você e seus filhos são pessoas diferentes, com vidas separadas. Um dia eles vão embora. E você também tem que deixar os seus pais. Tem que deixar eles cuidar da vida deles. Você tem que apoiar, não é ajudar. Ajudar é fazer por eles. Cada um está aqui para viver a sua própria vida. Então você tem que tomar muito cuidado na qualidade de metas que você tem. Quais são as metas que você quer colocar lá. Certo? Bom, então além disso tudo que nós estamos falando, além da autoestima, além da comunicação, além das metas, eu queria discutir com você agora uma coisa chamada atitude. A sua atitude determina a sua altitude. A atitude que você tem na vida faz uma diferença enorme no resultado final. E essa atitude depende do paradigma que você vive. Você imagina um peixe que nunca saiu da água. Ele não sabe que ele vive na água. Porque para ele saber que ele vive na água, ele tem que experimentar o que não é água, para saber que ele vive na água. Então, se você vive num paradigma e você nunca saiu dele, você não sabe que você vive num paradigma. Você pode estar limitado. Quando o paradigma era que a Terra era plana, era impossível você fazer uma viagem de volta ao mundo numa Terra plana. Quando o conceito mudou da Terra ser plana para a Terra ser redonda, agora você é capaz de fazer uma viagem de volta ao mundo numa Terra redonda. A mudança de paradigma multiplica as possibilidades. O que é impossível para você hoje é impossível no paradigma que você está operando. Porque no momento que você muda o paradigma, isso que é impossível torna-se possível. Fazer uma viagem de volta ao mundo na Terra plana era impossível. No momento que a Terra ficou redonda, tornou-se possível. Olha que interessante. O que é impossível hoje na sua vida é impossível baseando-se no paradigma que você vive.
E você tem que parar de se preocupar com o que o outro pensa a seu respeito. O que o outro pensa a seu respeito não é seu problema. É problema do outro. Pode pensar o que quiser. Como você também pode pensar o que quiser. Se você tem que dar satisfação para todo mundo daquilo que você está fazendo, você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo a vida dos outros. Então, você tem uma atitude positiva, você tem uma atitude otimista, faz toda a diferença. Otimismo sozinho não resolve. Pessimismo atrapalha. Então, eu não estou dizendo que só ser otimista resolve. Você pode, inclusive, ser otimista demais. Você conhece a história dos dois gêmeos, que um era super otimista e o outro era super pessimista, e os pais não sabiam mais o que fazer, foram no psiquiatra, e disseram, nós temos dois filhos iguaizinhos, a diferença é que um é otimista demais e o outro é pessimista demais. E o psiquiatra perguntou, quando que é o aniversário deles? Ah, isso aí é fácil, está chegando, daqui 10 dias. Então, nós vamos resolver o problema de uma vez por todas. Ele disse, como? Mas qual é o sonho de consumo do seu filho pessimista? O meu sonho de consumo do meu filho pessimista é ganhar uma bicicleta de 18 marchas. Nós não conseguimos comprar. Ah, não, você vai comprar, diz o psiquiatra. Você vai no banco pegar um dinheiro emprestado, o impacto vai ser tão grande que essa criança vai mudar tudo. Mas e para o otimista, o que eu dou? Aí é muito mais fácil. Você vai numa fazenda, num sítio, leva um balde, enche de cocô de cavalo, enche de estrume de cavalo e coloca o nome dele com estrume ao lado da bicicleta do irmão com o nome do irmão. No dia que eles acordarem no aniversário, o pessimista vai ver aquela bicicleta com o nome dele, vai ficar tão encantado que vai curar o pessimismo. E o otimista vai ver esse estrume de cavalo com o nome dele e vai quebrar um pouco esse excesso de otimismo dele. Então, os pais fizeram isso, pegaram dinheiro emprestado, compraram a bicicleta de 18 marchas, puseram o nome do pessimista, buscaram o estrume de cavalo, colocaram o nome do otimista, e quando acordou de manhã, no dia do aniversário, eles escutam aquela gritalhada, aquela choradeira, quando eles descem, o pessimista está chorando e o otimista pulando de alegria. Aí os pais já não entendem mais nada. Aí o pai chega perto do pessimista e fala, meu filho, por que você está chorando? Qual é o seu sonho de consumo? Pai, era ganhar uma bicicleta. Mas por que você está chorando? Ah, porque eu estou pensando aqui que eu vou montar nela, que eu vou cair, que eu vou machucar, que eu vou para o hospital. Ele olha para o outro lado, o outro filho está pulando de alegria. Aí ele diz, meu filho, o que foi que você ganhou, meu filho? Ganhei um cavalo, pai. Cavalo, filho? Onde é que está o cavalo? Não sei não, passou por aqui. Não é esse otimismo que eu estou falando. Isso é um otimismo doentio. Eu estou falando quando você entra numa coisa para fazer, para você o pensamento seguinte, que vai dar certo. Porque se você entrar em campo já pensando que você vai perder, você não vai ganhar jogo nenhum. O time que entra em campo achando que vai perder não devia nem jogar, não devia nem entrar em campo. Então, quando você começa um projeto, você tem que colocar toda a energia nesse projeto como se fosse dar certo. Porque aí a chance de dar certo é muito grande. E eu quero passar para você com uma mensagem que os nossos problemas são os nossos melhores amigos. Você não sabe o que é. Um problema pode revolucionar a sua vida. Você perdeu o seu emprego, pode fazer você virar empresário, sabia? O próximo é o trabalho, a dedicação ao trabalho. Então eu tenho a autoestima, eu tenho a comunicação, eu tenho a atitude, eu tenho a ambição, eu tenho as metas, eu tenho ao trabalho e eu tenho a ambição. Então o trabalho é o seguinte, o trabalho, você passa 50% da sua vida acordado trabalhando. Se o dia tem 24 horas, você passa 8 horas dormindo, você passa 8 horas trabalhando, então o dia tem 24, se dormiu 8, sobraram 16. Você tem 16 horas para viver. 8 horas você passa trabalhando, você passa a metade da sua vida acordado trabalhando. Se você não se autorrealiza no seu trabalho, você está jogando fora a sua vida. Pelo menos 50% da vida, porque o tempo que está dormindo não conta. Então você tem que fazer algo que lhe traga autorrealização. Aliás, as pessoas que trabalham, o que elas querem? Elas querem, na ordem que eu vou te falar, elas querem autorrealização, elas querem se autorrealizar, elas querem um bom pagamento e elas querem oportunidade de crescimento. Você pode ver que se você for numa empresa que te paga mal, você também não vai ficar lá.
mas que paga bem, mas você não te deixa você se autorrealizar, você se cansa. E se você está lá e não é promovido, e não é estimulado, não é, se larga para procurar coisa melhor. Então, isso é muito importante. O ideal mesmo é você chegar um dia e trabalhar para você. Aliás, você sempre trabalha para você, porque a empresa pode te dar a mesa, pode te dar o telefone, pode te dar o salário no final do mês, mas quando você melhora, você está melhorando. O dia que você sair da empresa, você vai levar essa melhora com você. O Napoleon Hill, estudando os milionários, ele chegou à conclusão que 85% dos milionários, antes de serem milionários, eles trabalhavam para alguém. Só que eles trabalhavam com a seguinte atitude: eles trabalhavam como se a empresa fosse deles, eles faziam render como se fosse deles, eles gastavam como se fosse deles, eles administravam a empresa como se fosse deles. O dia que eles abriram a deles, eles sabiam o que é ser dono de empresa. O que a maioria dos funcionários faz? Eu sou apenas um empregado aqui, eu não vou me esforçar. O dia que eu tiver a minha, aí sim. Só que perdeu a oportunidade, nesse período, de aprender a ser dono de empresa. Então, você está sempre trabalhando para você, tá bom? Nós estamos chegando ao final dessa conversa, falta só uma coisa: ambição. Me lembro o japonês, Kaizen. A palavra Kaizen, no Japão, significa melhora contínua. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor que hoje. A palavra Kaizen pegou o Japão em 1945, Hiroshima, Nagasaki, tudo destruído, 40% do Japão destruído. Hoje ele está entre as 5 melhores países do mundo per capita, pra você ter uma ideia. Quer dizer, de 40% destruído a entre os 5 melhores do mundo per capita, trazido por uma filosofia chamada Kaizen. Sempre melhorar, melhora contínua. Você diz para mim assim: eu não quero mais nada na vida. Eu digo: então está na hora de você morrer, porque você está aqui para aprender. Aliás, quando você morrer, quando você transcender, quando você mudar o seu endereço cósmico, e quando você chegar lá do outro lado, eles vão te fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: o que você aprendeu lá? Isso aqui é uma escola, nós estamos aprendendo. A segunda pergunta é: como que a sua passagem pelo planeta Terra fez um lugar melhor para aqueles que virão depois de você? E terceiro, mais importante de tudo, eles vão lhe perguntar: você custou mais do que contribuiu ou você contribuiu mais do que custou? Aliás, eu recomendo para você, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro para dormir à noite, que você faça a seguinte pergunta para você mesmo: eu custei mais do que contribuí ou contribuí mais do que custei hoje? E esse hoje vai sendo somado, vai sendo somado, vai sendo somado. Verdade? Então, isso é importante você levar isso em consideração. Eu quero deixar bem claro para você que a vida é uma sequência de olá e até logo. Para você dar o próximo olá, você tem que dar o até logo. O grande olá da sua vida, você não está lembrado, mas você deu quando você chegou aqui no planeta Terra. Você chegou aqui chorando e todo mundo que estava aqui para te receber estava sorrindo. Eu espero que quando você morrer, quando você transcender, quando você mudar o seu endereço cósmico, aconteça exatamente o contrário. Você vai sorrindo, porque você cumpriu a sua missão aqui, e quem ficar aqui vai ficar chorando porque você está indo. Mas isso ainda vai demorar muito tempo. Você tem uma vida inteira pela frente. E é preferível tê-la com sucesso do que sem sucesso. Então, eu recomendo você para aprofundar nessa ciência, porque sucesso é uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, química, biologia, matemática, você pode aprender a ser bem-sucedido, e você tem que aprender a trabalhar com esses 6 ingredientes: a autoestima, a comunicação, metas, trabalho, atitude, ambição. E, como eu disse, o que distingue o profissional do amador é paciência e persistência. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Espero que essa conversa... Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal.